Olá, tudo bem com você? Sou Paula Paraíso, nutricionista, e venho hoje falar da dieta low carb. A dieta low carb vem sendo um sucesso aí pela internet, mas é preciso um pouco mais de conhecimento para fazer ela de forma adequada e de forma responsável com a sua saúde, porque ela não é voltada somente para o emagrecimento. Também pode ser como tratamento de doenças. Então, fazendo corretamente, pode sim colher diversos benefícios com a dieta low carb. Vamos saber mais sobre a dieta, saber dos benefícios, saber se realmente é para você, né, se vai funcionar no seu caso e também entender como que ela funciona no seu organismo. A dieta low carb é uma dieta com baixo teor de carboidratos. O que quer dizer isso? Que no seu dia a dia, na sua alimentação de forma geral, é o macronutriente em menor quantidade, né? Vai ser, né, na dieta low carb, você vai consumir entre os macronutrientes, né, que são as gorduras, os carboidratos, as proteínas. Então, os carboidratos é o que vai ter em menor quantidade. Então, mesmo os alimentos, os cereais integrais, eles acabam ficando de fora também na low carb. Acaba sendo uma dieta também isenta de glúten e também com a isenção de alimentos industrializados, excesso de açúcares e tudo mais, né? Vamos lá. Entendendo como a low carb funciona no seu organismo. Fique de olho nessas imagens. A primeira aqui, do seu lado esquerdo, consumo de carboidratos. Então, quando a gente consome, né, um balde de pipoca, batata frita, um pãozinho quentinho, fresquinho, um bolo da vovó, que seja. Mas o que acontece no nosso organismo nesse momento? O consumo de carboidratos faz com que aumente a glicose no nosso sangue, né, que é a glicemia. Aumentando a quantidade de açúcar no nosso sangue, isso não é legal, isso é tóxico para o nosso organismo. Um aumento muito grande, né, é tóxico. Aí o que acontece logo depois disso? Aqui embaixo, nessa imagem que parece um solzinho aqui, o pâncreas vai produzir insulina para mandar esse excesso de glicose para dentro das células do nosso corpo, né? E normalmente a gente usa essa glicose estocada como forma de energia, né? Então, para a produção de energia. Produzindo energia, a gente deve gastar essa energia, mas o que muitas vezes acontece é que a gente come carboidratos demais, gera-se um aumento da glicose constante no nosso corpo, o nosso pâncreas produz essa insulina o tempo todo, a gente fica com essa quantidade de energia armazenada nos músculos e também um pouco no fígado, e o problema é que a gente também não gasta toda essa energia gerada através desses alimentos. Então, se eu como muito e trabalho sentada ou não faço nenhum tipo de atividade para aumentar esse gasto de energia, vai acontecer um aumento de peso. Mas vamos entender mais quando esse nosso pâncreas fica constantemente produzindo insulina, né? Então, o que acontece? Gera mais fome quando a glicose é retirada do sangue pela insulina. Então, a gente tem um aumento da glicose. O pâncreas produz a insulina vai lá na nossa corrente sanguínea e manda esse excesso de glicose para dentro das células. Conforme abaixa essa quantidade de açúcar do nosso sangue, a gente fica com fome e dá vontade de comer outro carboidrato, tá? Normalmente, as pessoas viciadas nos carboidratos, né, vai viver o dia inteiro com esse constante consumo de carboidrato, porque isso vira um ciclo, né? Então, você come um carboidrato, gera glicose, que a insulina é produzida para diminuir. Quando a insulina vai lá e diminui, você gera mais fome e aí você fica nesse ciclo. Você come de novo, gera mais glicose, aumenta a glicose, gera insulina e esse ciclo vicioso não acaba mais, fazendo com que aconteça o quê? Ativa o acúmulo de gordura corporal. Por que ativa o acúmulo de gordura? Então, vamos voltar para o processo novamente. A partir do momento que eu consumo uma quantidade elevada de carboidratos
e esse carboidrato fica estocado no meu músculo para que eu gaste. Se eu não gasto, ele é depositado no meu corpo como forma de gordura, tá? O excesso, ele não sai pelo xixi, não vai sair pelo cocô, então o excesso de energia produzida que eu não gasto, ele vira gordura, tá? E aí eu vou aumentando o meu peso, aumentando a gordura corporal, aumentando a gordura abdominal normalmente, tá? Então, olha como esse processo é viciante, né? E aí, se eu fico constantemente nesse processo, dificulta a queima de gordura corporal. Por quê? Porque se eu consumo bastante carboidrato, eu vou estar sempre produzindo energia para o meu gasto diário. Então, ao invés de eu gastar a minha gordura acumulada como forma de energia, eu vou estar gastando no meu dia a dia para os meus afazeres, né, nas minhas atividades de trabalho ou de lazer ou de atividade física, eu vou gastar sempre essa energia produzida pelo consumo de carboidrato e não uso a minha gordura corporal como forma de energia. Por isso aqui embaixo à direita tá escrito dificulta a queima de gordura corporal, tá? Porque eu tenho que deixar de consumir esse excesso de carboidratos para que meu corpo não fique produzindo essa energia rápida que o organismo gosta, porque é mais fácil para ele, porque é muito mais difícil para o seu corpo buscar a sua gordura corporal para gastar como energia. Mas quando ela não encontra essa energia produzida pelo consumo de carboidratos, o seu corpo não tem outra escolha, ele tem que buscar a sua gordura. Por isso que acaba sendo a low carb uma estratégia bem eficiente na queima de gordura corporal, né? Na quebra e eliminação dessa gordura, tá? Então, fazendo a dieta corretamente, ela pode sim trazer muitos benefícios para a sua saúde. E aí, vamos pensar em quais patologias que essa dieta pode trazer muitos benefícios, né? Então, para pessoas já diagnosticadas com pré-diabetes, resistência à insulina, o próprio diabetes, a obesidade, triglicérides elevados, porque todas essas patologias descritas aqui estão relacionadas ao alto consumo de carboidratos. Então, quando você diminui o consumo do carboidrato, você já consegue controlar o diabetes, o pré-diabetes, a resistência à insulina, né? Favorece o emagrecimento e a redução dos triglicérides. Vamos conhecer agora os benefícios que a low carb pode te proporcionar. Controle melhor do colesterol, né? Que é a hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, aumentado, né? Então, a low carb pode promover aí o aumento do HDL, que é muito interessante na prevenção de doenças cardiovasculares, né? A gente ter um HDL em bons níveis e a redução do LDL, que é o considerado mau colesterol. Redução da gordura visceral. Gordura visceral é aquela barriguinha que a gente tem, né? Porém, vamos avaliar a pochete, aquela barriguinha que fica abaixo do umbigo, normalmente é uma gordura subcutânea, tá? A gordura visceral, ela está do lado de dentro. Essa gordura muitas vezes deixa o abdômen aí saliente, distendido, mas é uma quantidade de gordura que fica do lado de dentro do músculo, entre os órgãos e até dentro dos órgãos. Então, o aumento dessa gordura visceral, ela está associada ao risco de doenças cardiovasculares. Então, reduzindo essa quantidade de gordura visceral, a gente reduz também o risco para essas doenças. Estimula a lipólise. O que é a lipólise? É a quebra de gordura, então favorece muito no emagrecimento, como explicamos lá no slide do consumo de carboidratos. Então, qual é o outro benefício? Melhora na disposição física e cognitiva, então melhora muito mais a sua concentração, seu foco, a disposição para o seu dia a dia de trabalho, disposição para fazer atividade física também, então favorece muito na melhora da disposição. Melhora o refluxo gastroesofágico. Na prática clínica eu percebo bastante isso, pacientes que na primeira consulta relatam aí
refluxo, e com o passar das semanas fazendo uma low carb consciente, responsável, bem completa, consegue uma melhora super interessante do refluxo. E aqui outras doenças também, como epilepsia, doenças articulares, psoríase, doenças neurológicas, redução da acne, entre muitos outros benefícios. Então, a low carb pode sim não trazer só o emagrecimento, não só uma alimentação que te dá muito mais saciedade, uma alimentação que te deixa muito mais disposto, mas também além de trazer muitos outros benefícios. Vamos conhecer agora os tipos de low carb, né? Então, dentro da low carb, a gente pode considerar a low carb restrita e a low carb moderada. Então, em consultório, o profissional nutricionista vai te indicar o que for mais interessante para você calcular o seu cardápio de acordo com a sua necessidade. Levando em consideração que a recomendação mundial de saúde sugere um consumo de carboidratos de 45% a 65% do valor calórico total, na low carb restrita é no máximo 25% de carboidrato, e na moderada até 44% é considerado uma low carb, tá? O que vai mudar em relação da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, com 45 gramas, com 45% de carboidrato, que dentro da recomendação eles colocam todos os tipos de carboidrato. E na low carb a gente vai trabalhar com alimentos específicos, né? Então, para quem que é a low carb restrita e para quem que é a low carb moderada? Então, a low carb restrita, para quem já tem o diagnóstico, né, de resistência à insulina, então você já fez os seus exames médicos, tanto com seu clínico ou seu endócrino, e já identificou a resistência à insulina. Pessoas com resistência à insulina têm uma dificuldade muito grande de emagrecer. Então, a gente fazendo uma low carb mais restrita consegue burlar esse processo aí da resistência à insulina e consegue ativar a queima de gordura. No pré-diabetes, no diabetes e no emagrecimento, no seu caso, se você tem muito peso a perder. Então, se você precisa perder 5, 8 quilos, você consegue fazer isso muito bem com a moderada. Mas se você tem bastante peso a perder, 10, 15, 20 quilos ou mais, é interessante iniciar com uma low carb mais restrita, tá? E aí, conforme você for perdendo peso, depois pode migrar para uma low carb moderada. A low carb moderada, então, ela é indicada no emagrecimento, né? Quando você tem menos peso aí a perder, então não tem necessidade de fazer uma low carb tão restrita. É indicada também na manutenção do peso, na qualidade de vida, na prevenção de doenças e até na longevidade, né? Que é um dos principais benefícios também da low carb. Então, só para ficar claro, low carb restrita é de 10 a 25% do VCT. O que é VCT? Valor calórico total. Então, por exemplo, você vai consumir por dia 2.000 calorias. Normalmente, essa quantidade em calorias a gente faz a taxa de metabolismo basal mais a necessidade diária, tá? Dentro tanto faz na low carb restrita ou a low carb moderada, é interessante que um profissional nutricionista faça esses cálculos para você, faça a determinação do quanto você deve consumir de valor calórico total, né? Qual a sua necessidade diária. A partir da quantidade estabelecida e da sua necessidade diária de calorias, é que a gente, né, nutricionista, determina quantas calorias e quantas gramas de carboidrato terá no teu cardápio, ok? E aqui um exemplo, né? Então, uma latinha de suco Del Valle, mais 3 biscoitinhos, querem cracker, água e sal, enfim, qualquer um deles, tem 64 gramas de carboidrato, né? Que tipo de carboidrato que tem nesse alimento, né? O carboidrato simples, né? Porque ele não tem fibras, ele não tem nutrientes, é um produto pobre, que a gente nem chama de alimento, a gente chama de produto alimentício, porque ele é pobre nutricionalmente. E aí, olha aqui essa tabela, quantos alimentos tem aqui, e a soma de todos eles também tem 64 gramas
de carboidratos. Então aqui a gente tem 30 gramas de pão low carb, 150 gramas de morango e uma banana, 10 gramas de farelo de aveia, 100 gramas de batata doce, 100 gramas de feijão, saladas 4 gramas. Tudo isso junto também tem 64 gramas. Então aqui a gente chama a atenção para a qualidade e não para a quantidade. Olha a qualidade de alimentos, apesar de terem maior quantidade aqui também, mas vamos avaliar a qualidade desses alimentos, quantas fibras, nutrientes, vitaminas, macro e micronutrientes, né? E muito mais saboroso. Então aqui a gente tem tanto a batata doce como o feijão, que muitas pessoas podem estar vendo esse vídeo e falar assim, mas feijão é low carb, batata doce é low carb? Numa low carb moderada, eles cabem sim, se encaixam muito bem. Numa low carb restrita, a gente precisa evitá-los, tá bom? O farelo de aveia entra como substituto da aveia e para até substituir as farinhas de trigo, por exemplo. E aqui são alguns exemplos, né, de refeições low carb, né? Então, né, digamos, vamos pensar aqui um café da manhã, um almoço e um jantar. Então, café da manhã, um azeite aqui que eu preparei esses ovos, né, uma omelete, mais um abacate com sementes, que podem ser linhaça, chia, o que você preferir, e uma xícara de chá ou café, tá? Então, nesse caso aqui, a quantidade de proteína e gordura é bem alta. E o que é interessante, que quando a gente faz um café da manhã muito bom, muito nutritivo, você não precisa fazer lanchinho da manhã, você vai ficar muito mais saciado até a hora do almoço. E quando você começa a sua manhã, né, o seu café da manhã com uma refeição muito nutritiva, diminui muito aquele ataque de fome que você tem no meio da tarde ou começo da noite, tá? Então aqui ao lado, né, ao lado direito, 10 ml de azeite que você deve usar cru. É muito importante na dieta low carb chamar atenção aí para as gorduras boas. Então ali entrou o abacate, o azeite, também o coco, as sementes, tá? Que são fontes de gordura, porque a gente reduzindo a quantidade de carboidratos, a gente precisa aumentar um pouco a quantidade de gordura. Porque esses dois macronutrientes, né, os carboidratos e as gorduras, uma das funções deles é gerar energia. Então, a partir do momento que a gente tira o excesso de carbo, a gente tem que acrescentar a quantidade de gordura para não perder energia. Nosso corpo precisa de energia, nós precisamos dessa disposição e energia para o dia a dia. Então, eu percebo que muitas pessoas acabam tirando o carboidrato da alimentação, reduzindo muito o carboidrato, e aí come só vegetais e proteína, e aí não acrescenta as gorduras, e aí reclama que não deu certo, ou porque ficou muito para baixo, ficou muito cansado, sentiu muita fraqueza, porque está fazendo errado. Por isso que muitas vezes é importante fazer acompanhamento profissional para adequar tudo isso, tá? Então, nesse prato ao lado tem uma boa porção de carne, pode ver que a porção da proteína é uma porção bem razoável, não é só um pedacinho, tá? Alguns legumes, tem até uma mandioquinha ali, no caso de uma low carb moderada, entra tranquilamente, numa low carb restrita pode-se evitar um pouco, mas sempre folhas cruas, legumes grelhados, cozidos, refogados, do jeito que você preferir, tá? E ali no jantar também acrescentou as sementes, que é bem interessante por conta das fibras, muitos minerais e da gordura boa também. Também entra o azeite cru para temperar a sua salada e vários tipos de vegetais. Quanto mais cores tem no prato, mais nutritivo ele será, não é verdade? E aqui, para ficar fácil no dia a dia para vocês, se vocês quiserem salvar essa página, printar essa página, aqui são os alimentos
a lista de alimentos com baixo carboidrato, né? Então, todos esses alimentos descritos nessa tabela são os alimentos com menor índice de carboidrato. Então, esses alimentos caberiam todos na low carb restrita, levando em consideração que da restrita para moderada, o que a gente acrescenta, né? As raízes, não precisa fazer restrição de frutas, né? E até cabe um arroz com feijão de vez em quando. E aí, o que também é importante a gente ter na low carb, né? Não basta só a gente consumir proteína, carboidrato e gordura. Precisa ser muito mais complexo. Às vezes a gente quer resumir a dieta para fazer o mais fácil possível, mas como eu sempre digo, o atalho nunca é o caminho mais interessante, tá? Então, a caminhada muitas vezes é longa, mas se colhe muitos benefícios, no sentido de colher os benefícios não só do emagrecimento, mas de um corpo bem nutrido. Quando a gente está bem nutrido, a gente melhora a imunidade, melhora a qualidade da pele, tem uma saúde intestinal favorável, diminui o estresse e a ansiedade, melhora a qualidade do sono. Então, a nutrição tem tudo a ver com isso. Então, a gente não pode buscar só o emagrecimento. A gente tem que tratar o nosso corpo muito bem e, consequentemente, você vai conseguir emagrecer e ter uma saúde muito melhor, né? Então, uma das coisas muito importantes é ter os alimentos corretos no seu dia a dia. Então, alimentos com ação anti-inflamatória, né, como ômega 3, cúrcuma, sardinha, atum, salmão, couve-flor, brócolis, são alimentos que devem estar praticamente no seu prato mais que diariamente, tá? Por quê? A ação anti-inflamatória vai atuar muito no emagrecimento. Vamos pensar que o emagrecimento, como vocês já viram em outros vídeos meus, o que é a obesidade, né? Ela é uma inflamação crônica, teu corpo está todo inflamado. Então, todos os alimentos com ação anti-inflamatória vai ajudar o teu corpo a desinflamar. Tá? Então, tudo que favorece essa desinflamação do teu corpo vai ajudar no seu emagrecimento, tá? Então, fazer a suplementação adequada de ômega 3, a cúrcuma, aquele pozinho amarelo, né? O açafrão, que a gente usa para condimentar a frango, pode usar nas carnes, no peixe, onde você quiser, porque acaba sendo um suplemento natural na sua alimentação. O açafrão, né, que vem da cúrcuma, você pode adicionar no suco ou até mesmo fazer um chá e ter toda essa ação anti-inflamatória no seu corpo. Atum, sardinha e salmão também tem uma boa quantidade de ômega 3, né? A couve-flor, o brócolis, as sementes, né? Chia, gergelim, linhaça, deixe isso fazer parte do seu dia a dia. Agora, os alimentos antioxidantes, né? O chá verde, as frutas cítricas, os vegetais, cacau em pó, sementes de chia, linhaça, girassol, abacate, coco, azeite, castanhas. Tudo que é antioxidante protege as nossas células, né? Tudo que protege as nossas células nos dá a prevenção de várias doenças, ajuda muito no anti-envelhecimento também. Então, se você é super vaidosa e menos rugas você quer, então muito mais antioxidantes na sua vida. E vamos pensar também que no processo do emagrecimento, os antioxidantes, eles ajudam a acelerar o metabolismo também, tá? Então, o metabolismo mais acelerado, quebra-se mais gordura e aí também alcança-se o emagrecimento. A quantidade de fibras, né? Deve-se consumir no mínimo 25 gramas de fibras por dia, né? E aí a gente pensa, só 25 gramas, mas parece que é fácil, mas não é. Por isso que deve-se dar uma atenção muito especial ao consumo dos vegetais, das frutas, do suco detox, do suco verde, né? Porque ajuda a aumentar essa quantidade de fibras que a gente consome. Quanto mais fibras, também estamos favorecendo aí desinflamar o corpo, desinflamar o intestino, né? Melhorar aí a condição do teu organismo. Então, os vegetais crus, por isso que é interessante sempre ter uma saladinha no almoço, no jantar, as sementes que eu já falei anteriormente, que também tem outras ações, e o psyllium é um farelinho, uma fibra super interessante para você usar no seu dia a dia, uma colher de sopa,
você pode adicionar no suco, numa receitinha de pão de frigideira, no iogurte, onde você quiser. Uma fibra super interessante que ajuda não só no controle do colesterol, reduzir a glicemia, mas também na saciedade, diminuindo a fome, tá? E os probióticos, né? Os probióticos, eles atuam na saúde intestinal, também ajuda na digestão, mas muito mais na questão intestinal. Então, mesmo que você não tenha o intestino preso, não quer dizer que não precise de uso do probiótico, tá? Vamos levar em consideração que, por si só, todo obeso já tem uma inflamação intestinal também, tá? Então, tudo que favoreça a saúde intestinal favorece no emagrecimento. Vamos pensar que tudo que a gente consome no nosso corpo é absorvido no intestino, né? O intestino, a medicação que a gente toma, o alimento que a gente come, a produção de neurotransmissores, tudo vem do intestino. Então, o intestino precisa ser muito saudável. Então, o consumo de probióticos pode ser através de iogurtes, pode ser o kefir, que tem uma excelente quantidade de probióticos, como também fazer prescrição em farmácias de manipulação, né? Fazer a compra dos probióticos em cápsulas também pode ser bastante eficaz e interessante no seu dia a dia. Então, aqui, para se tornar prático, né? Para vocês entenderem, eu trouxe até alguns pratos aqui reais, né? Como consumir uma comidinha low carb, né? Então, aqui a gente tem uma omelete, uma fruta e um café. Você acha legal esse café da manhã para você? Né? Te sacia esse café da manhã? O que você acha? Então, desse lado a gente tem um café com creme de leite, um pãozinho também low carb e alguns morangos. Olha que delícia! E aqui alguns pratos reais, que podem ser seu almoço, seu jantar. Então, uma quantidade aí de proteína, salada crua, legume refogado, né? Folhas refogadas ou legumes cozidos. Pode ser o que você gostar, mas não precisa também ser um pratinho com um pouquinho de comida, não. Faça uma quantidade satisfatória, mastigue muito bem esses alimentos, né? Olha aqui mais opções, né? Aqui tem omelete, tem carne, tem salada, tem couve-flor, tem um bife acebolado com pimentões também, tem couve refogada, espinafre refogado, desculpa. Como se torna fácil a gente visualizar isso para o nosso dia a dia, consumir esses alimentos que estão nos proporcionando muito mais saúde e fazer com que você chegue no seu objetivo com muito sabor, né? Porque comer uma comida que você goste de verdade faz parte desse processo. Então, vai servir para você a low carb se você se identifica com isso. Se você olhar para essa foto e falar, nossa, não consigo, eu não gosto de vegetais, eu não gosto de salada, não consigo comer isso diariamente, então a low carb não é para você, porque a base da low carb são os vegetais, né? Quando você termina o dia e você avaliar como foi a sua refeição, o maior consumo deve ser de vegetais, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, tirar as dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas em relação a low carb, pode deixar aqui no vídeo, que terei o prazer em respondê-las. E se vocês curtiram, acompanhem também as minhas redes sociais, né? Então, no meu site tem bastante informação sobre o meu trabalho. Na minha página tem sempre atualizações, né? Posts novos com bastante informação sobre alimentação e nutrição saudável. E também o grupo do Facebook, Grupo Low Carb Brasil. Fiquem com Deus, até a próxima, até o próximo vídeo.